Olá a todos, eu sou o professor Olavo e estamos aqui para mais uma aula. Hoje eu farei uma revisão para alguns e uma primeira apresentação para outros sobre os conceitos fundamentais de vetores, parte 1. Então, vinheta. Bem, na parte de vetores, eu vou começar falando sobre grandezas físicas, já que essa aula é direcionada para uma turma de física, estudantes de física e da disciplina fenômenos mecânicos ou fenômenos eletromagnéticos em geral. E eu vou falar de grandezas e unidades, as grandezas vetoriais, vetor unitário, operações com vetores, o significado geométrico do produto escalar, o significado geométrico do produto vetorial, falar sobre o produto triplo, encerramento e referências bibliográficas aqui. Então, grandezas e unidades na física, a unidade de comprimento é uma unidade padrão, que a gente chama de metro hoje em dia, é usada como metro, como padrão. O metro era anteriormente definido como a distância entre duas marcas da barra de platina guardada no Museu Internacional de Padrões Métricos, na França. Atualmente definimos o metro como a distância ocupada por exatamente 1.650.776,73 comprimentos de onda da linha laranja do isótopo de criptônio 86. A unidade de massa, a gente usa como padrão, é o quilograma, e o quilograma é a massa de um bloco de platina irídio, também guardado no Museu Internacional. E a unidade de tempo, a unidade básica para a medida de tempo, o segundo, era anteriormente definida em termos da rotação da Terra, mas com o metro, o segundo é atualmente definido em termos de um padrão atômico específico. O segundo é, por definição, o intervalo de tempo necessário para exatamente 9.192.631,77 de oscilações de uma transição atômica particular, atômica da partícula do isótopo de césio, número de massa 133. Bem, o sistema de unidades, nesse em cima, é chamado de MKS, que é metro, quilograma e segundo. Além do MKS, existem outros sistemas em uso, como por exemplo o CGS, ou seja, sistema centímetro grama segundo, ou PLS, que é o pé libra segundo. Esses dois últimos sistemas podem ser vistos como secundários com relação ao sistema MKS, porque suas medidas são especificamente frações definidas das unidades MKS. Como exemplo aqui, a gente coloca aqui um centímetro, 10 e menos 2 metros, 1 grama, 10 e menos 3 quilogramas e assim por diante. O Sistema Internacional de Medidas, que é o que a gente usa no meio científico, é o que complementa o MKS, acrescentando outras unidades de medidas básicas. É o sistema mais usado do mundo de medição, tanto no comércio, em geral, quanto na ciência. Então eu coloquei aqui um quadrinho aqui do Halley também, fonte, que o comprimento é dado por metro, a massa aqui em quilograma e assim por diante. E uma curiosidade aqui, a intensidade luminosa do sistema internacional é o candela, mas se vocês verificarem as lâmpadas, luminárias, objetos que iluminam, que vocês compram, a unidade de medida é lumen. Então vamos começar a falar agora sobre grandezas vetoriais versus grandezas escalares. O nome já diz, uma grandeza escalar é uma grandeza física que fica completamente especificada por um único número. Por exemplo, a massa. Quando você fala que uma pessoa tem, 70 kg, você não precisa definir mais nada para isso. Já grandezas vetoriais, elas existem e elas têm que ser caracterizadas por mais do que uma informação do que o módulo, que é o tamanho. Então, existem certas grandezas físicas que possuem características direcionais. Por exemplo, esse vetor que eu coloquei aqui dentro desse cubinho, o vetor A
ele está aqui nessa posição. Você pode escrever ele em termos das componentes do eixo. Ou você pode, por exemplo, falar sobre o módulo, falar se ele está na horizontal ou na vertical, se ele está de baixo para cima, cima para baixo. Ou seja, você tem que definir uma direção horizontal, vertical, uma direção diagonal, que você especifique, e ainda falar a orientação dele, se é da origem para fora ou se é da origem para baixo, ou seja, negativos, vetores negativos. Ou seja, a diferença de grandeza vetorial para escalar é que você tem que dar no mínimo 3 informações para determinar um vetor. No entanto, que uma grandeza escalar basta falar um módulo. Bem, então aqui eu coloquei mais uma informação, que os vetores, eles podem, na literatura, vocês podem encontrar eles grafados com negrito para diferenciar das grandezas escalares, ou então com uma setinha em cima, né? Então é comum vocês encontrarem na literatura essas duas notações para determinar um vetor. Então vamos começar a fazer produtos, né? Produtos com escalares é fácil. Somar e subtrair massas, somar e subtrair comprimentos, não há nenhum problema. E para fazer operações com vetores, eu vou elencar aqui principalmente 2 tipos de operações. Primeira operação é o que a gente chama de produto escalar. Como o próprio nome diz, o resultado de um produto escalar é um escalar, ou seja, eu estou pegando 2 vetores, fazendo um produto entre eles e tendo como resposta um número. Uma maneira de fazer esse produto escalar é representada aqui por um pontinho, né? A gente lê aqui A escalar B. Esse produto é também chamado como produto interno. E a definição dele é a seguinte, por exemplo, se eu tenho um vetor A feito de AX na direção X, AY na direção Y, AZ direção Z, e o vetor B também, feito por BX, direção X, BY na direção Y e BZ na direção Z, a gente define o produto escalar de A com B como sendo essa fórmula aqui, ó. X com X somado Y com Y somado com Z com Z. Nota que o produto escalar aqui me retorna um número, né? Porque eu estou pegando o número na direção X vezes o número na direção X de A e de B, somando com o número da direção Y de A vezes o número da direção Y de B e assim por diante. Então esse resultado aqui é um número. Outra maneira de enxergar esse produto escalar é em termos de projeções. A gente pode pensar que o A escalar B é como se fosse a sombra que o vetor A faz no vetor B. Então, uma maneira de obter esse mesmo valor de cima é pegando o módulo do vetor A, ou seja, o tamanho do vetor A, o tamanho do vetor B e cosseno do ângulo que forma entre os 2 vetores. Já o produto vetorial, como o nome diz, ele me dá como resposta um vetor. Né? A gente tem aqui a forma de grafar o produto vetorial é com esse xizinho entre os vetores aqui, e é definido pelo vetor que é perpendicular a ambos a este, ou seja, a resposta de A vetorial B é um produto, um vetor que está ao mesmo tempo a 90 graus do A e a 90 graus do B. Em breve vou fazer uma ilustração aí. Mas uma maneira de definir esse vetor aí é por meio de uma matrizinha, ou então esse produto aqui, ó, que dá como se fosse o determinante de uma matrizinha, que eu vou falar logo à frente aqui. Mas, por exemplo, a direção X desse novo vetor, tá vendo? Ó, a primeira componente aqui, ó, na minha equação 1.9 aqui. O primeiro componente, que é o X, ele é dado por AYBZ menos AZBY. Uma maneira mnemônica de guardar esse produto é pensar na sequência XYZ. Pensa comigo, ó. Eu tenho a direção X da resposta. A direção X da resposta é feita de quem? Esse cara aqui Y e esse cara aqui B. Ou seja, a direção X da resposta vai ser AY BXZ, para ficar XYZ, menos o inverso disso daqui. Então é XYZ menos XZY.
Então fica AYBZ, que é o componente X, menos o inverso. E assim eu continuo. Por exemplo, a direção X do vetor resposta, como é que ele é feito? A direção Y do vetor resposta, como é que ele é feito? É YZ e eu continuo X. Então a direção Y é Y, a resposta Y é o AZBX, né? Porque o A, continuação Z, então é AZBX, menos o inverso disso daqui. E por fim, a direção Z é dada por ZXY. Então a direção Z é o AXBY, menos, aí eu inverto essa componente aqui. Isso aqui sai direto se a gente montar essa matrizinha aqui, ó, de produto vetorial. Eu vou colocar na primeira linha da matriz os componentes x, y, z, que vão estar na minha resposta. Na segunda linha, o primeiro elemento do produto aqui. E na terceira linha, o segundo elemento do produto. Então, nota que sai direto. Por exemplo, determinante dessa matriz aqui, como é que ele é? Eu posso pegar o exemplo de cofatores, né? Então, eu pego o elemento I, no caso aqui, direção I. A direção I, eu tiro esse daqui, tiro essa linha e essa coluna, e faço o determinante do menor, lembra lá do cofator? E como esse aqui é o elemento A, eu vou pegar os valores positivos desse determinante aqui. Então, vai ficar assim, AYBZ menos AZBY. Usando o cofator, então, em direção X fica exatamente isso. Cofator na segunda coluna aqui, eu tiro a primeira linha, tiro a primeira coluna e nota que a posição desse cofator aqui é o quê? Ele é o primeiro elemento 1, linha 1, coluna 2. Então, o cofator aqui é um número negativo. Então, eu tenho que fazer menos 1 vezes o determinante do menor aqui. Então, só usando a caneta aqui, para ficar mais claro, eu tenho que fazer o seguinte, para pegar esse caso aqui, o cofator, né? Deixa eu usar aqui. Então, o cofator eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que eliminar essa linha, essa coluna e essa linha. Aqui vai ser menos 1, né? Porque o cofator aqui é negativo. E quando eu faço o determinante do menor, vai ser AXBZ menos AZBX. Só que com o cofator menos 1, eu inverto o sinal dessa resposta, que dá aqui, AZBX, que está aqui, ele passa para o lado lá negativo. Fica negativo lá em cima. Outra maneira de observar, de enxergar o produto vetorial é em termos aqui do módulo, né? Qual é o módulo do A VEC B, ou A produto vetorial com B? Módulo de A, módulo de B, seno do ângulo entre os vetores, né? Então, notem, enquanto aqui eu tenho um cosseno, aqui embaixo eu vou ter o seno. Então, o produto vetorial está associado ao seno, e o produto escalar está associado ao cosseno. Então, em termos geométricos aqui, né? Então, estou pegando primeiro o A escalar B aí, Então, a equação acima pode ser vista como uma definição alternativa do produto escalar, né? A gente já viu que a gente pode usar os componentes de vetor, ou então eu posso usar essa nomenclatura aí. O A escalar B é igual ao comprimento da projeção de A sobre B vezes o comprimento do vetor B. Ou seja, se o produto AB é nulo, significa o quê? Que um vetor não faz projeção no outro, não faz sombra no outro. Então quer dizer que eles são perpendiculares, como indicado aqui. E a gente tem uma coisa interessante, que quando a gente projeta o vetor nele mesmo, A escalar A, eu tenho um módulo do quadrado do vetor. Então, uma maneira de enxergar módulo quadrado de vetor é pensar que é a sombra que ele faz nele mesmo, ou seja, é todo o tamanho dele. Então, em termos geométricos, a gente pode pensar o seguinte:
eu tenho que, no caso aqui, ó, eu estou olhando o vetor A e o vetor B, e esse ângulo θ entre eles aqui. Eu posso entender que A escalar B, como a gente já viu que é na primeira equação aqui em cima, é a sombra que um vetor faz no outro. E eu posso usar essa propriedade de A escalar B para fazer essa conta aqui, ó. Por exemplo, A mais B me resulta o vetor C. Então, se eu pensar em termos de produto, de propriedade, eu posso ver que o tamanho do vetor C, ou seja, o módulo do vetor C, pode ser feita pelo quê? Do vetor A mais o vetor B. Então, o vetor C ele é feito de A mais B. A gente pensa assim, eu vou sair desse ponto de origem aqui, como que eu chego nesse ponto de cá? De duas maneiras. Ou eu vou direto pelo vetor C, ou eu posso andar vetor A até aqui e vetor B até lá. Então, significa o quê? Que o vetor C é feito de A mais B. E eu posso perceber essa propriedade aqui, que é a seguinte. Como que eu posso escrever o vetor C? O vetor C ele pode ser feito pelo vetor A, B em termos de vetor. Como que fica em termos de módulo? Qual que é o módulo de C? Eu posso fazer uma raiz aqui, ó. Raiz de C ao quadrado é o próprio C. Então, o vetor C, o tamanho do vetor C, pode ser feita como o quê? Como o vetor A ao quadrado, o A, né, que está aqui, ó. O A ao quadrado, o B ao quadrado, fazendo tipo um Pitágoras. Aí, como é que eu corrijo esse termo de projeção aqui, ó? Eu posso pegar o A escalar B cosseno. Né? Então, quer dizer o quê? Esse vetor resultante aqui, ó, ele pode ser escrito dessa forma. Né? O vetor C pode ser escrito como o A mais B módulo quadrado. Né? Em termos de vetores. É como se fosse, deixa eu ver se eu escrevi logo abaixo. Não, é como se fosse isso daqui, ó. O vetor C ele é igual ao vetor A mais o vetor B. Então, se eu pegar o módulo de C ao quadrado, isso daqui é igual a pegar o módulo de A vetor mais B vetor ao quadrado. E quando eu faço isso daqui, é como se eu fizesse... deixa eu voltar aqui. É como se eu fizesse... É como se eu fizesse isso aqui, ó. A mais B vetor produto escalar de A mais B. Então, quando eu faço esse produto aqui, é equivalente a pegar o módulo quadrado do C. Então, o que eu vou ter aqui, ó, quando eu faço isso? Eu vou ter A com A, escalar, mais A com B, também escalar, tudo vetor, né? Mais B escalar A, e por fim B escalar B. Então, essa parte que a gente viu vai resultar aqui no módulo de A. Essa outra parte aqui, ó, do fundo aqui, ó, aqui eu coloquei já um quadrado já, né? Deu um spoiler aí. Mas o B escalar B vai me dar esse módulo de B quadrado. E A escalar B e B escalar A comutam, né? Tipo, lembra que ele é soma de números? Então eu posso colocar AB, 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 AX, BX, AY, BY, AZ, BZ. É a mesma coisa de BX, AY,
BY, AY, BZ e assim por diante. Então esses caras aqui, eles se tornam esse 2A escalar B aí, ó. E A escalar B, por definição, lá em cima, a gente já viu que já é esse cara aqui, ó. Então é isso, a gente pode usar a propriedade de produto escalar para achar o vetor resultante aí da figura. Então note que a sombra, a projeção que C faz na horizontal, é dada pela soma de A e B. Então realmente, se eu chegar aqui e fizer essa sombra aqui, ó, deixa eu fizer essa projeção aqui, esse vetor aqui embaixo, que é a projeção do C, é o vetor A mais esse pedaço aqui, em B cosseno, etc. Bem, vamos à frente. Falando ainda a questão geométrica do produto agora, do produto vetorial. Lembra que eu falei que o produto vetorial era feito de a resposta, né? É aqui, ó. Igual a gente está vendo aqui. A resposta produto A, VEC B, é um vetor que está ao mesmo tempo a 90 graus, 90 graus aqui, ó, do vetor B, e ele também está a 90 graus aqui do vetor A. Então ele faz ele está tipo, se o A e o B formam um plano, o vetor resposta vai estar a 90 graus desse plano aí, Então tá aí, ó. Para interpretar geometricamente o produto vetorial, observamos que o vetor C, no nosso caso aqui em cima, feito de A, VEC B, é perpendicular a ambos. Significa o quê? Que esse vetor de cima aqui, ó, ele não tem sombra, ou seja, não tem projeção nem no A e nem no B. Então por isso que é como a gente falar que A escalar C, B escalar C são iguais a zero. E agora o produto triplo. O que eu chamo de produto triplo? São produtos que eu uso 3 vetores. No caso aqui, a primeira expressão, a mais simples aqui, eu estou fazendo um produto escalar de A com B VEC C. Aí já por partes. O B VEC C a gente já sabe, produto vetorial. Ele é feito por uma matrizinha aqui, ó, onde aqui é o I, J, K. E enquanto que A escalar, então vamos chamar esse vetor aqui, ó, de um vetor D, um vetor R de resposta. Então, por exemplo, se esse vetor aqui, ó, eu chamar ele de um vetor D, o que eu vou ter aqui então? Eu vou ter aqui um A escalar esse D aí, ó. Só que A escalar, lembra como é que fica? Fica AX vezes a direção DX. Vezes aqui, né? Mais AY vezes o DY. E assim por diante. Mais o AZ vezes o DZ. Então, o que acontece com essa matriz aqui? Antes, o que eu tinha aqui? Eu tinha direção X, aqui, ó, direção X, direção Y, direção Z. Quando eu faço esse produto escalar aqui, ó, a direção X vai ocupar a posição X da minha resposta. Quem é a posição X da minha resposta? Essa coluna e essa linha aqui do meu cofator. Então, aqui entra o AX, porque vai ser AX vezes a direção X da minha resposta. E assim por diante. Direção Y da minha resposta entra o AY, e a direção Z entra o AZ. Então eu posso escrever o produto triplo misto de escalar com vetorial dessa forma. Antes que vocês perguntem, o produto escalar não faz sentido, porque quando eu faço o primeiro produto escalar, eu vou ter um número. Então eu nem coloquei aqui, ó, a opção de, sei lá, A escalar, abre parênteses, B escalar C, eu nem coloquei, isso aqui não faz sentido, porque aqui, ó, eu vou ter como resposta um número e eu não consigo fazer produto vetorial de um vetor
com número. Então eu nem vou trabalhar esse ponto aqui. No entanto, o produto triplo que está aqui embaixo faz sentido. Então B VEC C como resposta me dá um vetor. E eu posso fazer A VEC esse vetor C, que dá esse termo aqui. Bem, gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo, para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.